Pessoal, boa noite. Ainda está faltando algumas pessoas, mas vamos adiantar aqui para acabar o mais rápido possível, a gente fazer uma confraternização, como a gente tinha falado. Eu vou colocar uma coisa só aqui adicional. O José, especialmente para você, tá? Uma colocação aqui. Está havendo uma má interpretação, ou má interpretação, não sei se é a palavra correta, aquilo que quando a gente fala em que Blavatsky fala que a mente é a inimiga do real, então matem a inimiga. Quando a gente fala na destruição da mente, na realidade não é a destruição da mente. A mente nunca vai ser destruída, ela vai ser uma ferramenta sempre muito importante. O que nós estamos falando com a destruição da mente é o dissolvimento do conteúdo da mente. Você pega um computador, o computador tem o programa dele lá. Então, na realidade, quando a gente fala em apagar um determinado programa, mas o computador continua. Então, a dissolução da mente, que a meditação sugere que a gente tem que correr atrás, não é a destruição no sentido de que eu nunca mais vou ter mente. Não é assim. Nós vamos continuar tendo mente. Só que a mente como a gente fala, ela é um programa de computador. E esse programa de computador ele pode ser carregado com novos programas. Então a meditação, quando a gente fala na destruição da mente, na realidade é tirar os programas velhos e carregar programas novos que vão ser carregados pela consciência. Então eu queria falar isso aqui, porque às vezes a gente fala assim e as pessoas entendem que destruir a mente é destruir o cérebro. Não é nada disso. É só o conteúdo que vai ser apagado com o processo de meditação e através, depois que a gente entrar no último estágio da meditação, que é o Samadhi, que vem depois desse último que nós estamos falando agora, do Dhyana. O Dhyana é aquela invocar realmente o conteúdo da mente e ir apagando tudo. Então esse é o 7º estágio. O 8º estágio, que é o último da meditação, então nós vamos carregar novos programas. Então, na realidade, o cérebro vai continuar, a mente vai continuar, mas o que ocorre é que o programa que vai rodar agora vai ser um programa carregado pela consciência e não mais um programa carregado por nós mesmos, pela nossa mente ordinária. Então é só isso, gente. Não vão pensar que vão destruir o cérebro, dar um tiro na cabeça, não é nada disso. Tá? Então quando a gente fala na destruição é do conteúdo. O conteúdo tem que ser novo. Aquele ponto nós falamos de carregar odres novos, que é o que nós estamos fazendo, para depois vir o vinho novo. E o vinho novo vem agora, depois desse processo. Mas é só olhar os seres realizados, pegar um Cristo, pegar um Buda, e eles não tinham mente? Tinham, sim. Eram realizados, fizeram todos esses processos e tinham mente como nós temos. Só que a mente deles agora é uma mente que vale, como se diz, é pelo global, não é mais tão individualista, não é mais tão voltada ao mundo, é mais voltada para as coisas interiores. Então a meditação é isso, é mudar o conteúdo da mente, não é a destruição da mente. Tá? Vamos continuar aqui para acabar rapidinho aqui, está faltando algumas coisas ainda. Nós estávamos falando justamente na maior de todas as imagens, quando vinha aquela processão de imagens, a imagem mais difícil de ser apagada, a última das imagens, é a imagem do eu, é do ego. Eu olho no espelho e vejo Osmir. Eu acordo de manhã e vejo Osmir. Então, essa é a imagem mais difícil de ser apagada, tá? E quando a gente consegue isso aqui, a gente começa a se libertar da escravidão do passado e tornamos novamente como uma criança. Por que torna como uma criança? Porque criança não tem um conteúdo mental muito grande. Então a gente passa a ter realmente novo nascimento. Tá? Por isso que Jesus falava na Bíblia lá, vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino do céu.
Quem é criança? Criança é quem não tem ego. Claro que a gente está falando de criança de 6 meses de idade, 5 meses, que hoje o mundo está tão rápido que carrega muito rápido novos programas também, né? Mas é isso. Então a gente passa a não ter ego, a gente passa a ser universalista, a gente passa a ser impessoal, tá? Então a gente se liberta dela, a gente fica inocente. E à medida que o processo de negação chega ao fim, o processo de negação é esse processo que nós falamos nas 2 últimas aulas, de você invocar o teu passado, observar ele, deixar ele passar na frente de você e deixar tudo embora, tá? Então, chegou no fim, então a mente entra num silêncio muito profundo e esse processo de negação tem que continuar sempre. Por que ele tem que continuar sempre? Então, por isso que o processo de meditação não vai parar nunca. Porque a cada dia que a gente entra nesse processo e aprendeu a fazer isso, a gente começa a carregar novos pensamentos. Então a gente começa a carregar coisa velha de novo. Então esse processo de limpeza não vai parar nunca. Mesmo os seres realizados, este processo de meditação não vai acabar nunca. Então vamos continuar sempre fazendo, tá? Senão o espelho pega poeira de novo e não reflete mais. O espelho com poeira não reflete com perfeição aquilo que ele tem que refletir, tá? Então, o homem que age diretamente, não é motivado pela autoimagem, que é o ego, ele inicia imagens mentais conscientes para ativar o cérebro. Então, a gente aprendeu agora. O que a gente pode fazer? Quem vai carregar o cérebro somos nós. Vamos carregar com aquilo que realmente vale a pena para nossas vidas, tá? Gente, nós somos seres eternos. Nós somos deuses encarnados. Na sexta-feira eu dei uma palestra aqui, tentando mostrar isso. Nós somos deuses encarnados. Nós somos aquilo que é chamado de anjos caídos. Nós somos realmente um anjo, um arcanjo que entrou no mundo. E nesse processo de entrar no mundo, esqueceu o que ele é e realmente se perde no processo. Então, a autoimagem intervém, que é o ego, a gente deixa de viver, a autoimagem que vive e age. Então, não temos que modificar a autoimagem, nós temos que eliminá-la. Esse é o processo mais dolorido, quando você tem que entender de uma vez por todas que você não é uma pessoa, você é a alma, você é o eu superior. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a vivenciar de uma forma diferente. A gente tem que observar isso também. Quando ocorre, a vida é vivida momento a momento, não mais no passado, não realizado, nem futuro antecipado. Aquele ponto que eu já expliquei, só chamando a atenção mais uma vez, que onisciência é você ter tudo o que você precisa num determinado instante. Mas se você acumula aquilo que você precisa num determinado instante, daqui a pouco o teu cérebro tem um hard disk que cabe alguns gigabytes, não cabe mais do que isso, fica entupido e não entra mais nada, entupiu. Então você usa aquilo que você precisa, deixa embora, pega outro, você não guarda mais nada com você. Isso só virá quando a gente tiver confiança em Deus. Isso só virá quando você realmente tiver a percepção de que tudo que você precisa vai estar disponível. Você não precisa guardar. Como se não precisa nem economizar, não precisa nem juntar $1 milhão na caderneta de poupança lá, que não precisa, que tudo que você precisa virá naturalmente. Então esse é o lado, quando a gente tem confiança em Deus, você não precisa guardar mais absolutamente nada. Deus provê tudo que nós precisamos. Agora, como a gente não acredita ou não confia muito em Deus, a gente quer guardar tudo com a gente, porque pode ser que lá na frente vou precisar desse negócio de novo. Então, no processo de meditação, no fim, nós vamos compreender que você não precisa guardar. Deixa que Deus traz o que você precisa, tá? Então, as imagens que a gente observa não são entidades estranhas. Tudo que a gente vai ver no processo, nessas imagens que são geradas, nós estamos vendo a nossa vida. Quer dizer, o que a gente acha que é a nossa vida. A gente acha que a nossa vida é que você nasceu lá e foi crescendo, foi guardando um monte de coisa, que isso é a nossa vida. Mas isso não é a tua vida. A nossa vida realmente é a vida do observador. Esse é o ser. Nos tornamos eles, então o resto tudo é secundário.
diretamente a rainha das imagens, que é a autoimagem. Então tem que encarar uma hora aquela autoimagem aqui, né? O nosso nome mesmo, aquele que a gente acha que a gente é, tem que encarar, tá? Uma historinha aqui no Veda que fala o seguinte: os deuses pediram para Indra, que é o rei dos deuses, proteção contra uns feiticeiros, né, das trevas, e o Indra diz que não vai desperdiçar energia com panis, peixes miúdos. Ele irá destruir Vitrasura, a causa principal de todos os problemas. Então, nesse exercício de deixar circular na nossa mente todos aquela procissão, os peixes miúdos não interessam. O negócio é ir direto na autoimagem. E a autoimagem é o ego, sou eu, é o nome que eu atendo. Então, essa é a tarefa mais difícil. Então, Vritrasura é aquele que lança um véu, cria trevas, e essa é a autoimagem das pequenas imagens que causa perturbação. Então, as pequenas imagens são produzidas pela autoimagem, que é o ego. Então, é o ego que realmente produz tudo. Então, na procissão vai aparecer um monte de coisinhas na nossa vista. Agora, essas monte de coisinhas, a gente pode ir limpando uma por uma. Mas por que ele está falando para ir direto na autoimagem? É que nós já tivemos inúmeras vidas. Inúmeras, milhões de vidas nós já tivemos. Não como humanos, no estágio humano, a teosofia ensina que 777 é a média que se tem. Mas o observador já observou as nossas experiências no reino animal, vegetal, mineral, elemental, e vai por aí afora. Então tem tanta coisa armazenada no inconsciente nosso, que se a gente for limpar uma por uma, a gente vai precisar de um monte de vidas para fazer esse processo todinho. Mas se você tiver coragem de enfrentar você mesmo, a tua autoimagem, e ir diretamente nela, você vai realmente acelerar este processo. Tá? Então, a autoimagem morre por exposição. Tá? Ela não suporta a exposição que vem de fora. E ela se sustenta às escondidas. Pode observar que a grande maioria das pessoas costuma criar uma autoimagem para mostrar no mundo melhor do que ela é. É normal que se faça isso aqui, é do ego. O ego quer se sentir bem, ele quer se sentir superior, ele quer ser melhor do que todo mundo. Então ele mostra uma autoimagem que na realidade não é o que ele é na realidade, ele está mostrando mais do que ele é. Então essa autoimagem precisa ser destruída. Tá? E eu não sou nenhuma dessas imagens, eu não sou Osmir, eu não sou esse corpo, eu não sou pensamento, eu não sou nada disso. Então, quando eu tenho essa percepção e começo a trabalhar, então eu estou começando a acabar com a autoimagem. Tá? Se observa a procissão das imagens, a autoimagem revelada, e no fim da procissão, tá? Todos os esconderijos da autoimagem são demolidos. Tá? Então, quem falava isso aqui era o Buda, né? O Buda falou que, no processo de iluminação dele, ele falou que ele observou o morador da casa. Agora que eu sei quem é o morador da casa, ele nunca mais vai tomar conta da casa. Então ele observou a figura do ego ocupando a casa indevidamente. Então a casa tem que ser limpada para que o observador tome posse daquilo que por direito é dele. Foi ele o criador, foi ele que acompanhou todas as vidas. É ele que está trabalhando na criação realmente do nosso ser interior. Então, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, a gente entrega para ele. Tá? Então, no esforço que a gente fala para levar uma vida espiritual, a gente hesita quando tem que encarar nossos vícios e fraquezas. E nós temos. Em maior ou menor grau, nós temos isso. E o dia que a gente resolve enfrentar tudo isso, vai ser um dia fantástico. O dia que você olhar para aquilo, tá? Quando você vê que tem tudo aquilo, e você percebe que aquilo, na realidade, não é você, você é o observador. E o observador
está observando uma pessoa com vícios ou virtudes ou tudo mais, ele está vendo simplesmente um filme e tudo isso tem que ser esquecido, tudo tem que ser largado. Então, combater imagem após imagem é essa natureza. Agora, em vez disso, observar essas imagens sem resistências, elas mostram onde está a nossa autoimagem. Então, para a gente poder fazer um foco neste processo de limpeza de tudo que está dentro da gente. A gente pode continuar fazendo a limpeza um por um, não tem problema nenhum, tá? Mas é que é um atalho que ele está mostrando, que se a gente tiver coragem de encarar a nossa autoimagem e destruir essa nossa autoimagem, a coisa vai ser muito mais rápida, tá? Que matou a autoimagem, ela se transforma num símbolo. Então, a imagem está cheia de projeções da mente, que é o eu pequeno, que a gente protege a nossa imagem. Eu protejo o Osmir sob todas as formas. O Zé Carlos protege a imagem do Zé Carlos da mesma forma aqui. A gente protege, ninguém pode saber realmente. Eu sou um cara legal, então eu estou defendendo, eu estou no mundo. Defendendo de quê? Se eu sou o observador. Então encare de vez que nós somos o observador e não se preocupe com a autoimagem, muito pelo contrário. A partir do momento que você não tiver a autoimagem, você é o observador, então tudo fica em paz e tudo está resolvido e a coisa realmente vai muito mais rápido. Tá? Mas a gente tem que ter uma percepção, gente, que todos os mestres falam a mesma coisa. O mundo da alma, o mundo do espírito é muito melhor do que esse mundo que a gente acha que nós estamos vivendo. Acha. Nós não estamos vivendo nesse mundo. Quem está vivendo nesse mundo é uma criação que nós estamos observando. Qual o problema? Se você assiste um filme, alguém morre num filme, tudo bem. Ou alguém está fazendo atrocidade no filme, ou está vivendo bem num filme, tudo bem, é filme. Esse mesmo modo de encarar um filme, a gente tem que aprender a encarar que a nossa vida é como se fosse um filme. Não vale a pena defender de todas as formas para manter uma certa autoimagem, que dá um trabalho danado, manter uma autoimagem de que é isso, que é aquilo outro. Tá? Sou bonito, sou rico, sou, sei lá, inventa o que você quiser aí. Não, dá muito trabalho. Então, os seres que não criam a autoimagem, esses são os seres mais felizes do mundo. Eles não têm nada a defender. Tá? Então, enquanto a imagem estiver cheia de projeções da mente, o símbolo é esvaziado das projeções. Tá? Enquanto a imagem estiver cheia de projeções da mente, o símbolo é esvaziado. Então, esse símbolo, ele vai retratar, quando ele vir para a nossa mente, ele vai retratar a figura do observador. Tá? Então, a imagem, toda a imagem é opaca e todo o símbolo é transparente. Então, quando a gente, nesse processo, a gente começa a enxergar essas coisas. A gente vai ver que todo o símbolo ele é autoluminoso, ele é transparente. Imagem que a gente produzida pela mente, imagem é opaca, você não vê através dela. Símbolos que passam a ser percebidos, eles são autoluminosos e transparentes. Então, são diferentes, tá? Condutor de luz, não tem nada para bloquear a passagem da luz. Agora, o nosso corpo não, a nossa mente bloqueia, tá? São opacas. Então, para a gente ver que coisas que podem acontecer neste processo de limpeza, de observação, de apagar, quando tudo vai sendo transformado e nós vamos começar a perceber símbolos. Então, ele é um meio claro, não corrompido para intimações que vêm depois da mente. Então, os símbolos, normalmente, tem dois aspectos. Ou o símbolo vem da mente abstrata, ou vem depois da mente abstrata. Então, são coisas mais sutis, mais leves. Então, tudo aqui já são resultado da prática que a gente tem que começar a fazer para chegar lá, tá, gente? Então, se o que se busca é esvaziar a mente, esvaziar, não é destruir, é esvaziar, tá? Então,
é esvaziar a mente, a vacuidade contém o toque da entidade que procurou efetuar o esvaziamento. Tá? Então aí, nesse processo de esvaziar consciente, então é a mente esvaziando a mente. Então fica a impressão digital dela lá e depois está tudo sujo novamente. Tá? Então a mente não pode esvaziar a si próprio. Quem tem que esvaziar, como eu falei, é o observador que vai esvaziar a mente. Tá? Então a taça tem que estar limpa, vazia, para que o licor divino ou vinho seja despejado. Então mantém limpo o templo para que realmente a presença viva esteja presente. Então no processo que a gente faz, gente, isso aqui é equivalente ao que os espíritas chamam de reforma íntima. Então a gente tem que fazer uma limpeza em tudo e viver realmente em harmonia, em paz, em alegria, tá? Em compreensão, em cooperação e não em competição. Então os nossos veículos vão ficando mais limpos. E quando eles estão limpos, aí sim o ser real pode tomar conta dos veículos, que é o objetivo de tudo. Então o esvaziamento da mente é negativo. O símbolo já é positivo, que você está esvaziando, mas o símbolo transparente não é retirada, é a colocação. Então é o ponto que eu estava falando. Chegou numa hora que, na realidade, nós vamos carregar novamente o nosso cérebro com outras coisas, vamos carregar a nossa mente com coisas provenientes do mundo espiritual puro. Então vazio é pleno, tá? Mas é um vazio sem centro. O que é vazio sem centro? Se é um vazio e a mente está tomando conta desse vazio, então é um vazio falso, não esvaziou coisa nenhuma. Está pronto para carregar com coisas do dia a dia. Não é proibido nada de utilizar as coisas do dia a dia. A gente tem que fazer. A vida exige isso da gente. Mas a situação é, vem uma situação na tua vida, você tem que agir, haja. Acabou aquela ação, deixa embora, não fica memorizando tudo aquilo que você fez. O fato de a gente ficar rodando em torno daquilo é que suja tudo o processo novamente. Então tem que ter confiança e fé. Confiança e fé em Deus. O que você precisa é o necessário para fazer alguma coisa num determinado momento. Passou esse momento, tu não precisa. Relaxa, entrega, deixa embora. Vem outro momento, vai ser outra atividade, você vai ter novamente tudo que você precisa. Tudo. Agora, tudo que a gente precisa. Não é tudo que a gente quer. É diferente. Porque quem quer alguma coisa é porque está faltando alguma coisa. Quem tem tudo não quer nada. Essa é a figura para entender Deus. Deus não quer nada. Por que ele não quer nada? Porque ele tem tudo. Não tem sentido quem tem tudo, quem é tudo, querer alguma coisa. Então a gente vai aceitar, vai, como se diz, gozar aquela coisa que foi trazida para a gente. Acabou. Então essa é a situação de pessoas que estão procurando a realização. Patanjali falou, né, que ao caso de uma pessoa que as tendências relativas foram eliminadas, então há a fusão do conhecedor, conhecido e conhecimento. Então isso aqui, eu sou o observador. É o que nós queremos ser. Se eu sou o observador, o que esse corpo é? É a coisa observada. Então existe hoje um observador, existe uma coisa observada. Porque essa coisa observada se julga separada do observador. Neste processo de fusão, o observador e a coisa observada é um só. Acabou. Aquela historinha dos dois pássaros que nós contamos. Tem um pássaro vendo o outro pássaro mais acima, e o pássaro de baixo pegando frutos amargos, frutos doces, amargo, doce, né? E chega uma hora que ele dá conta que existe um pássaro superior a ele. E quando ele chega perto, ele olha para ele e vê que na realidade só existe um pássaro, não existem dois. Então essa é a figura aqui, ó, onde houve a fusão do conhecedor, do conhecido e do conhecimento. Então você é divino,
Você é onipotente, você é onipresente, você é onisciente. Mas a gente não acredita nessas coisas, então não somos. E na transformação da imagem em símbolo, é a experiência da meditação, é um estado não dual. O que é não dual? Conhecedor, conhecido e conhecimento, tudo se tornou uma coisa única. Então as afirmações da mente, tá, são consideradas como algo positivo, mas não é. É o negativo do filme que se pode fazer uma fotografia positiva. Então a mente é como se fosse esses filmes que usavam antigamente, hoje não existe mais, né? Das máquinas, que era o filme Kodak, Fuji, aquelas coisas que eram negativo, né? Então era do negativo que projetava o positivo. Então é simplesmente comparações com essas coisas aí. Então o impulso novo acontece, vem o milagre da descida. Sem essa descida, a experiência da meditação não tem validade. Então, a gente está fazendo aqui um curso de meditação. Aprendemos uma série de ferramentas. A gente começa a correr atrás. Mas, se não descer alguma coisa nova para substituir a coisa velha, para que a gente tenha a experiência direta. Isso aqui que é ensinado, é a experiência direta. Hoje, toda a nossa experiência da espiritualidade é através de cursos, livros, workshops, essas coisas. A experiência é direta. Então, quando você tem a experiência direta, tu não precisa de mais nenhum curso, de mais nenhum livro, mas nem livro sagrado tu não precisa mais. Porque o sagrado está dentro da gente. Tá? Então, aqui que se vê o nosso ser, realidade, verdade, beleza, tá? Tudo é dinâmico, inicia um novo processo do vir a ser. Mas esse novo processo do vir a ser, você não vai ser mais nada desse mundo, você vai ser o anjo que tu és, tu vai ser o observador que tu é, tu vai ser realmente divino. Nós somos todos divinos. Isso aqui não é eu que falo, não, gente. Não é só o curso que fala, não. Se você pegar qualquer livro sagrado, eles falam a mesma coisa. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos divinos. Falta o quê? Acreditar. Acreditar. E esse é o verdadeiro vir a ser, naturalidade, sem frustração, alegria criativa de momento em momento que vai acontecendo. A gente vai ver o silêncio, tá? E o silêncio, que está na voz do silêncio, nos comanda, tá? Não tem mais esse significante voz da mente. Então, o silêncio é a intuição. Quem já teve a experiência da intuição, ela vem para você, ela cai dentro de você, ela não vem assim, falando uma coisinha depois da outra. A mente fala para nós uma coisa depois da outra. Intuição, ela vem que nem uma bomba, ela vem que nem um pacote, tudo completo. Fala sem falar, é através do silêncio, a percepção. É assim. Quando a gente tem percepções daquilo que a gente está estudando dessa forma, a gente não volta mais atrás não, tá? Então, esse novo comando cria imagens mentais vigorosas, vitais. Então, esse é o vinho novo, é o vinho da intuição. Nós vamos carregar. A mente vai continuar existindo e ela vai utilizar essas coisas. Nós vamos ser uma pessoa diferente, tá? A mente que atingiu a calma pode começar de maneira intensa, poderosa, manter tranquilidade, nada originando de si. Então, a mente é ferramenta. Nada é originado da própria mente. Ela é a ferramenta que recebe a intuição e transforma a intuição em atividade do dia a dia. Então, todo o ensinamento, tudo que a gente precisa, passa a vir de algo maior do que a mente. Tá? Então, recebendo de cima, conferindo a forma mental, o conteúdo, sem adicionar. Então, você recebe a intuição, como eu falei, a intuição ela vem em forma de pacote, não precisa de nada. Alguém aqui já passou por uma experiência, está atravessando um problema difícil, e de repente vem assim, sem nada, a solução para aquele problema? Ela vem de uma forma que não precisa ser discursiva,
ela vem como um todo. Assim é este processo que nós estamos querendo. Então, intuição não é discursivo. Intuição é pacote completo. As pessoas confundem muitas vezes emoções com intuição. Não é. A emoção também é discursiva. É uma coisinha para chegar num pacote e formar uma ideia completa. A intuição é uma ideia completa, nunca é discursiva. Tá? Então, no silêncio, negação, a gente acha então o terceiro caminho, tá? O terceiro olho é aberto e o olhar do verdadeiro insight espiritual. Então, a gente passa a ser seres espirituais. Nós passamos a viver no mundo, mas não somos mais do mundo. Deixamos de ser. Tá? Não significa que a gente vai abandonar nada, largar tudo. Não. O Buda viveu até não sei que idade. O Cristo tem divergências. Tem uns que dizem que ele viveu até 33 anos. Tem outros que dizem que ele viveu até 120 anos. A gente não sabe, porque no fundo é mais um mito do que uma realidade, essa história todinha, né? Mas são esses seres que a gente tem que se espelhar. Então, o símbolo negativo e positivo coexistem, energia espiritual gerada para vitalizar a vida diária. Tá? Mabel Collins, no livro Luz do Caminho, quem não fez o curso Luz no Caminho, eu recomendo. Dá para entrar, tanto no YouTube da loja, como no YouTube do meu 2000, tem um curso lá chamado Luz no Caminho. Tá? Se não tiver a oportunidade de fazer, eu recomendo. Tá? É um livro iniciático, realmente mostra como a gente vai chegar lá também. Tá? Então, ele fala aqui que esse silêncio que surge, ele pode durar um momento ou 1000 anos, mas vai acabar. Mesmo quando a gente chega no silêncio, a gente percebe tudo isso, de que nós estamos realmente integrados com o observador, isso vai acabar. Tá? O silêncio, ele não pertence a esse mundo. Esse silêncio é um mundo espiritual. Ele só vai ser constante o dia que a gente estiver eternamente no mundo espiritual. Voltou para cá, voltou para o nosso dia a dia, pronto, o silêncio acaba. Mas tudo bem, tá? O silêncio ele é atemporal, o silêncio termina, porque a experiência não dual só surge em momentos onde não existe tempo. Então, no mundo espiritual, por isso que a intuição é um negócio completo. Tá? Não existe tempo, não é discursivo, não é uma coisinha depois da outra, é tudo completo. Então, quando a gente vive isso, isso também acaba. Então, a experiência da meditação ela pode ser constante, mas não é contínua. Você pode fazer uma meditação agora, entrar num estágio desse, ficar lá durante um certo tempo, vivenciando toda a alegria de tudo isso, mas como nós somos seres que ainda estamos encarnados, então ela é, como estão falando aqui, constante, mas não contínua, porque a gente volta para o nosso mundo. O nosso mundo exige a nossa presença. Voltou para o nosso mundo, então é espaço e tempo. Espaço e tempo não é realmente a vida real. A vida real não existe nem espaço nem tempo. Então, a experiência de meditação, a autoimagem é símbolo, tem um núcleo interior, é dinâmico, uma força dinâmica para a vida externa da pessoa. Então, isso fica energizando a gente, fica a lembrança disso tudo quando a gente volta para o nosso mundo. Tá? Então, ele fala que nem um núcleo de um átomo físico é estático, é dinâmico, mas dinâmico mesmo é um núcleo espiritual. Lá é realmente dinâmico, porque não é uma coisa depois da outra, é uma coisa que tudo está presente ao mesmo tempo. Tá? Então, momentos de meditação, que a gente forma esse núcleo interno, esotérico, não exotérico, esotérico, é o terceiro caminho, tá? Que indica a vida exotérica. Tá? E ela é energizada a partir do esotérico. O esotérico é para dentro, o exotérico é para fora. Então, quando a nossa vida para fora ela vamos dizer, orientada pelo esotérico, que é o de dentro, então isso é o máximo de perfeição que a gente consegue neste mundo aqui. Tá?
É no silêncio do símbolo que o amante e o amado se encontram, silêncio da meditação que a voz do Espírito é ouvida. Nascimento de um novo homem, vamos ser precursores de uma nova era. Gente, essa nova era não está longe. No estudo da teosofia, a gente fala que nós estamos na 5ª civilização. Essa nova era é a 6ª civilização. Na 6ª civilização, nós vamos ser seres muito mais espirituais do que seres materiais. E essa 6ª civilização está bem perto. Em termos de tempo, que a gente olha o nosso tempo no dia a dia, ainda não, ainda tem mais de 1000 anos para chegar lá. Mas, sobre o ponto de vista espiritual, é rapidinho, rapidinho. Tá? Então, nós precisamos fazer jus a estarmos presentes para completar a nossa evolução nesse mundo. Isso vai ser possível para quem fizer parte da 6ª civilização. Então, a 6ª civilização, nós é que vamos ter que conquistar o direito de participar dela. Tá? A 6ª civilização é aquilo que é chamado na Igreja Católica da separação do joio do trigo. Então, na 6ª civilização, só vai o trigo, o joio não vai. Não é que o joio vai ficar no inferno, não é isso. O joio vai ter que ficar aguardando um novo momento para ele poder continuar e aprender e se tornar um trigo depois. Mas quem conseguir realmente entrar nessa próxima 6ª civilização, isso significa que a nossa experiência no mundo material está muito perto do fim. Muito perto do fim. Ah, então, Mabel Collins ainda diz que é a mesma autora do Poder do Agora. Pode chamar pelo nome que quiser. É uma voz que fala quando não tem ninguém falando, é um mensageiro que surge, um mensageiro sem forma ou substância. É a flor da alma que se abriu. Isso também está na voz do silêncio. Tá? Então esse é o nosso estado. A gente vai se tornar uma flor da alma que se abriu. Então a alma, mesmo no mundo físico, ela é Senhor realmente de todos os veículos que nós estamos construindo para entregar para a alma. Então, o processo de meditação, da ciência da meditação, o objetivo maior dela é realmente preparar veículos puros, perfeitos, para nós, através daquilo que é chamado de sacrifício, nós entregamos para a alma a autoimagem que é o ego animal deixa de existir e os veículos são da alma. Ela está seguindo a gente há milênios nesse processo. Tá? Vamos lembrar um pouquinho. Até o Ricardo me falou hoje se ele queria ir lá na Cadampa, se podia ir fazer meditação. Pode ir em qualquer lugar. Pode ir na igreja, pode ir onde vocês quiserem, pode ir na floresta, tudo é válido. Mas a verdadeira meditação é a mesma frase que eu pus no começo do curso. Nunca nos devemos juntar a um grupo ou outra pessoa para meditar. Só o devemos fazer em solidão interior, na quietude da noite, na serenidade do amanhecer. Quando assim meditamos, devemos fazer em solidão interior. Estar completa interiormente a sós, sem seguir nenhum sistema, nenhum método, não repetindo palavras, não indo através de um pensamento ou moldando de acordo com o nosso desejo. Essa solidão surge quando a mente está livre do pensamento. Então, gente, olha, existem centenas de escolas de meditação diferentes. Todas elas são preparativos para a verdadeira meditação. A verdadeira meditação é em solidão interior, onde ninguém vai estar observando o que você está fazendo, onde tem menos distrações. Então você vai fazer esse processo de meditação. Então começando o curso com essa frase e estamos encerrando o curso com essa mesma frase. Então, para quem perceber, volto a dizer, não é nada proibido você ir em nenhum outro grupo, nenhuma outra escola. Tudo é válido. Mas uma hora tu tem que perceber
que meditação é eu com a minha alma. Qualquer um outro que entre nesse processo não ajuda, só atrapalha. Só atrapalha. Tá? Esse é o Krishnamurti, né? E aí a gente encerra o curso. Né? Eu agradeço a todos pela presença. Hoje está todo mundo aqui novamente, a turma. Pela internet também, aqueles que acompanharam pela internet, que nem sempre é fácil vir até aqui. Eu agradeço. E o recado que eu posso dar, gente, é aquele que eu estou dando desde o do começo do curso. Façam. Vão. Encarem. Lutem por uma coisa que vale a pena. E a coisa que vale a pena é você. Você ser o precursor. Você ser o responsável pela tua evolução. Pelo teu retorno à casa do Pai. Todos nós somos, como eu falei na sexta-feira aqui na palestra que eu dei, todos nós somos anjos, todos nós somos arcanjos, como diz a Blavatsky, todos nós somos Dhyan Shohans, e a gente esqueceu o que nós somos. Então a meditação é um processo só para você recuperar a consciência de quem tu és. Então esse trabalho, gente, é o único trabalho que realmente não é o único, mas é o mais significativo que a gente possa fazer neste mundo. Então façamos, aproveitem, tá? Eu já estou com meus 65 anos, a maioria aqui ou todos são mais jovens do que eu, tá? Mas é hora da gente aproveitar isso aqui. Quanto mais cedo a gente encarar isso aqui, encarar com seriedade, encarar o trabalho como tem que ser feito mesmo, tá? Ou seja, você está no mundo, faz o que o mundo te exige. Quando o mundo não te exige, volte à introspecção. Meditação é introspecção. É realmente sentir que você é o observador que vê tudo o que acontece contigo e vê tudo o que acontece no mundo. Você não é o corpo, você não é emoção, você não é pensamento, você não é o mundo, você não é o cara que vai eleger esse ou vai eleger aquele, você é o observador. E o observador, ele é isento de tudo isso. Ele não participa do processo do mundo. Ele assiste o que acontece no processo do mundo. Então, nós somos espectadores do que ocorre no mundo. Comecem a fazer isso. Observem, separem-se do mundo. Se eu posso fazer alguma coisa, é isso. O que eu pude fazer dentro desse workshop é passar o conhecimento e algumas ferramentas para que realmente todos possam progredir nesse caminho. Mas cada um tem que fazer o teu próprio caminho. Não tem como. Qualquer um que se arvora no direito de que vai resolver todos os teus problemas, eu sou um guru e eu vou resolver o teu problema, dá um pontapé na bunda desse guru que ele não sabe o que está falando. Só nós. Não tem ninguém que pode fazer isso por nós. Alguém quer fazer alguma colocação? Mais uns 8h15, eu falei que até 8h30 queria acabar isso. Tá? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, podem aproveitar esse momento. Tá? A gente encerra por aqui e vamos para a nossa confraternização, que é melhor do que ficar ouvindo os vídeos, que vocês já ouviram muito já. Não? Então vamos encerrar definitivamente por aqui. Vamos para a nossa meia. Tá? Muito obrigado.